sobre esses jogadores que treinaram antes, você que esteve aqui algumas vezes semana passada, que avaliação você pode fazer desses atletas e se são eles mesmo que vão começar essas primeiras partidas no Campeonato Paulista? Bom, bom dia, bom ano para todos. Realmente foi a fórmula que a gente encontrou de começar o campeonato com um time misto. Alguns tiveram que abrir um pouco a mão de alguns dias de férias. E é eles que vão começar, até os outros que estão voltando de férias estarem prontos para jogar o Paulista. Opa, tudo bem, Muricy? Tudo bem. Muricy, é uma pergunta que certamente você ouvirá muito daqui para frente. Você vai priorizar a Libertadores da América, sabendo que no dia 15 você já começa essa batalha, digamos assim? Não, nós vamos fazer que nem o ano passado, ou seja, vai ter momentos que a gente tem que dar prioridade a alguma coisa. Nós chegamos na final do Campeonato Paulista ano passado, tivemos que dar também, olhar com carinho o Paulista, né? Não tem como, né? É uma competição importante, então não dá para falar antes, né? A prioridade. A prioridade é você ganhar sempre todas as competições. Mas vai chegar um momento que isso nós vamos fazer com carinho, tomar cuidado com problemas de contusões, que nós tivemos muitas contusões ano passado, porque o número de jogos nosso é muito alto, né? Então a gente vai ter que, por isso que a gente tem que melhorar o nosso plantel, o número de jogadores, para não machucar muito nossos jogadores, senão é complicado, né? Então a gente não pode, tem momentos que a gente tem que ouvir os fisiologistas para a gente tirar, para diminuir o número de contusões. A gente tem que fazer isso aí esse ano. Muricy, justamente sobre melhorar o elenco, né? Aumentar as tuas opções. Sobre o Juan, o que você pode falar para a gente, lateral esquerdo, que não será aproveitado no São Paulo? E você está otimista com relação ao Alex Silva, né, que está afastado no Flamengo, e o presidente disse que esperava uma definição dele para, de repente, negociar. O Juan, como não aconteceu ainda nada, não assinou o contrato, então não dá a gente falar. Alex Silva é um jogador muito caro. Então, realmente é complicado para trazer. Com relação a essa questão de reforços, como você enxerga a necessidade do Santos esse ano? Precisa de jogadores para compor o elenco ou precisa de jogadores para poder brigar por titularidade com esses que já estão aí? E em que momento esses jogadores que se apresentam hoje começam a atuar no Paulistão? Bom, a gente tem um bom plantel, mas é claro que o número de jogos que a gente vai fazer esse ano, que é muito alto, a gente tem que melhorar, além da quantidade, a qualidade de jogadores, para, volto a repetir. O ano passado, o estudo que nós fizemos, nós perdemos muitos jogadores por contusões, por às vezes momentos de partidas que a gente tem que realmente tirar o jogador. Mas, como o Santos disputa campeonatos importantes, é difícil de você poupar um jogador se você não tem realmente perto dessa qualidade. Então, eu acho que nós estamos caminhando para isso, né? E em relação a esses jogadores, é o que nós temos para começar o Campeonato Paulista. Eu acho que tem bons jogadores e para início está bom. Muricy, o que esperar do 15 de Piracicaba, um time que ficou 16 anos fora da elite do Paulista e que para essa temporada contratou 11 jogadores, por mais que não sejam jogadores de nome? Você acha que essa também vai ser a prova de fogo para esse time misto do Santos, enfrentar times do interior que vêm com mais vontade? A gente já viu um jogo do Paulista, é um time que mudou muito em relação ao ano passado, que eu acompanhei em alguns jogos. Tem jogadores que são conhecidos, não é totalmente desconhecido, contrataram muito. Agora, a vantagem que eles levam como sempre, é a preparação física, porque começam muito antes, né? Então, os times que começam antes levam um pouco de vantagem sobre os demais, porque no começo se vê que se sofre muito, porque é pouco tempo para treinamento, né? Então, a gente espera uma dificuldade muito grande pelo problema do preparo físico. Sim, nesse começo de ano, todo mundo quer mostrar serviço, aproveitando que o elenco principal ainda não está disponível. O que você pode dizer sobre hoje, até sobre o que você tem visto desses jogadores? Tem algum que se destaca, que, de repente, pode continuar na sua equipe? Quem que você acha que, de repente, pode ser uma força para o 15 de Piracicaba? Eu acho que todos que estão aqui estão tendo a oportunidade. Às vezes é assim, o futebol
você tem que aproveitar essas oportunidades, os jogadores nossos sabem disso, por isso estão tendo a oportunidade de começar uma competição tão importante como essa. Então é isso, todos têm a oportunidade, né, de mostrar que tem condições de disputar o titular do time. Então, é isso que eles sabem disso, por isso que eles estão empenhados nos treinamentos. Eu acompanhei algumas vezes, não é só mais de longe, mas acompanhei e estão muito empenhados e com certeza eles sabem que é assim, ou seja, a gente eu não tenho jogadores preferência por ninguém, joga o que tiver melhor. Então é isso, o futebol o cara tem que aproveitar. Não, é difícil a gente estar falando, a gente tem que ver jogar, porque no futebol se tem muita a opinião e a gente respeita as opiniões, mas só que para mim a única maneira de me convencer é a prática. Então a gente às vezes tem esperança em algum jogador e esse jogador às vezes não responde. Aí outro que vai surpreende. Então eu sempre espero na prática ver qual o jogador que vai bem. Muricy, o Santos iniciou a temporada e ficou um bom tempo aí nesse início de temporada sem contratações. Apenas na última semana que o Santos anunciou a chegada do Fusilli, que veio aí na liberação do Danilo. Queria que você falasse do Fusilli, um jogador ambidestro, né, que já tem experiência de Copa do Mundo. E foi muito pouco até agora o que se conseguiu em termos de contratações para a temporada de 2012? Não, acontece que nós não reunimos desde depois do Natal. A gente reuniu algumas vezes, reuni também outras vezes aqui. É claro que a gente não precisa dizer o que a gente está fazendo. Olhamos as posições que nós precisávamos, mas está muito difícil no mercado, jogadores muito caros. E aí esbarra naquele negócio que o Santos tem um montante e só gasta aquilo ali. Então a dificuldade é muito grande. Todas as vezes que a gente se interessava por algum jogador, o preço ia lá em cima. Então a gente não parou todo esse tempo não atrás de bons jogadores para a gente deixar o elenco forte. Fusilli é um jogador que apareceu nesse perfil, ou seja, é um jogador que tem um bom currículo, jogou Copa do Mundo, jogou a Seleção Uruguaia, jogou muitos anos no Porto e também facilitou o lado econômico também, que vem por empréstimo gratuito. Não tinha nada a ver com o Danilo, porque o Danilo já tinha vendido, mas apareceu a oportunidade, porque o Fusilli não está contente de ficar na reserva do Porto, porque ele é um jogador que sempre foi titular. Então, são oportunidades que a gente tem que ter e por isso nós vamos trazer esses jogadores. Muricy, por favor. Duas questões. A primeira é se treinador sente falta de ritmo de jogo, porque amanhã você não comanda o time, né? Como é que você decidiu isso com o Tata? E mais, muita gente depois da final do Mundial disse que haveria uma mudança no futebol mundial em relação ao estilo de jogo, todo mundo tentando fazer algo parecido com o que o Barcelona faz, o que é muito difícil, né, pela qualidade dos jogadores. Mas você acha que é possível iniciar uma mudança, não só no futebol brasileiro, mas dos outros clubes pensarem em algo parecido com o Barcelona, para que se chegue num patamar pelo menos mais próximo do que eles estão conseguindo hoje? Bom, primeiro em relação ao ritmo de jogo, não é isso, é questão de respeito. Vai as pessoas que estão trabalhando, seria injusto chegar aqui e já dirigir o time. Tanto é que o treinador de goleiro também não vai, o preparador físico também não vai. A gente tem que respeitar as pessoas que estão trabalhando, porque é eles que estão fazendo a pré-temporada e vão iniciar o Campeonato Paulista. Em relação à mudança de futebol, acho que cada um tem sua cultura, lá é uma outra cultura, é uma outra estrutura, não tem nada a ver com a estrutura do futebol brasileiro, é uma outra educação, é uma outra paciência que se tem com o jogador para se formar um atleta, coisa que aqui é muito difícil, não se tem paciência. Aqui a gente descobre o jogador porque eles são bons mesmo, né? Mas não se tem planejamento nenhum para lançar nada, né? A gente lança os jogadores porque às vezes o dirigente quer que lance, às vezes vocês fazem pressão para lançar e aí você lança jogadores, alguns chegam, mas muitos, né? A gente só vê os que chegam, que são poucos, os que ficam pelo caminho são muitos porque são lançados mal. Então é totalmente diferente a cultura, e futebol é moda, né? O time que ganha dita moda. Então a regra, a tática de jogo é
é do time que ganha, igual a Copa do Mundo agora. A Espanha agora é a referência. A próxima, o Brasil ganha, volta a ser o Brasil ser referência. Então é moda isso. Agora, com certeza, é muito difícil a gente implantar um sistema não de jogo, mas de pensamento, filosofia de futebol com o Barcelona. Porque a nossa cultura tem paciência com o técnico da base, coisa que aqui na Copa São Paulo agora eu vi que o técnico foi mandado embora porque perdeu um jogo na Copa São Paulo. Então, não tem nada, não tem como fazer parecido com eles. Muricy, a gente percebe que você tem uma dificuldade aí para se desligar do trabalho, pelo calendário, enfim. Eu quero saber se você conseguiu curtir, aproveitar suas férias ou não, se ficou com a cabeça focada aí no trabalho, embora distante aqui do CT, vindo de vez em quando. Quero saber se foi proveitosa aí suas férias e também saber se você destaca algum nome aí da Copinha, se você acompanhou. Bom, em relação a ficar totalmente fora, não deu, porque eu vim aqui, por exemplo, depois do Natal, eu estava em Biúna, na minha casa de campo que eu gosto, mas tive que vir porque tive que tratar da próxima temporada, de viagens, da Libertadores, de contratações. Então, vim aqui algumas vezes. Então, é muito difícil um técnico sair totalmente, porque não tem como. Existem contratações e planejamento, e o técnico é principal nisso aí, né? Ele tem que participar. Então, não deu para me desligar totalmente. E mesmo também eu não gosto de me estar desligando totalmente, né? Porque eu vivo disso e preciso estar vendo o que está acontecendo no mercado, né? As movimentações, quais adversários que a gente vai enfrentar, como é que eles estão se contratando, essas coisas é importante. Assim você também começa a ganhar a competição. Em relação à Copa, é claro que a gente observou, porque era muito importante para a gente, porque a filosofia do Santos é sempre lançar alguém. Então, houve destaques. Eu estou tratando agora de... Existia uma coisa burocrática em relação às férias dos meninos, porque tem alguns que nunca têm férias, quem vai para a Copa São Paulo é difícil, porque eu estou querendo dar um prêmio para quem merece. A gente vai fazer isso com todas as categorias. Nós já conversamos com as pessoas da base, que todas as vezes que alguém merecer passar um tempo aqui com a gente, não só juniores, mas infantil, sub-15, sub-14, vai ficar aqui como um prêmio, como um incentivo, né? Então, a gente está com a ideia de trazer nessa próxima semana, se a parte burocrática assim facilitar, porque existe esse problema das férias, a gente no Brasil hoje é muito sério isso. Nós vamos trazer 2 jogadores para ficar com a gente algum tempo, como forma de reconhecimento pelo que eles fizeram. E, claro, se mostrar também, né, o que a gente acha que vai fazer. O que a gente não quer é precipitar um lançamento de jogador. Mas, com certeza, a gente vai, se eu puder trazer, nessa próxima semana, 2 jogadores. Muricy, você é conhecido bastante até por não utilizar os meninos da base. O que foi que te fez mudar de opinião? Eu acho que você está conversando com o cara errado. Você, para fazer uma pergunta dessa, está muito equivocada. Sim. Porque se você ver meu currículo, eu fui um dos caras que mais lancei jogador no São Paulo. Então, você está muito equivocado, você está perguntando. Então, não vou nem te responder. Não, não vou, porque eu preciso primeiro ter essa certeza da parte burocrática para depois eu dizer para você. Senão, eu vou lançar o nome de jogadores, vou criar uma expectativa enorme, aí os meninos não vão vir. Eu preciso tomar cuidado com os meninos. Então, primeiro eu estou consultando a parte do clube para ver se eu posso trazer, porque eles têm problema das férias. Então, eu não posso estar falando, porque senão eu posso prejudicar os meninos. Vou criar uma ansiedade neles, daqui a pouco eles não vêm. Então, mas são jogadores que foram bem, claro que vocês já sabem, mais ou menos, podem pensar quem é. Muricy, você falou que você não conseguiu se desligar totalmente nas férias do futebol. Você chegou a conversar com o Tata sobre o time que entra em campo agora, ou é só uma opção dele? Não. O time é escalado por jogadores que a gente escolhe, não tem como. Eu fiquei longe, mas algumas vezes vim aqui, mas não participei, fiquei lá dentro. Mas são coisas, claro, que o técnico, o comandante, é o que a gente tinha, acho que a gente tinha de melhor. Então, foi mais ou menos por aí. Mas, claro que quem treina, quem conversa com jogadores é o que está lá no dia a dia. Eu só dou, como ele também, quando ele é meu auxiliar, ele dá uns palpites, então eu só vim dar os palpites também.